Protestante. Hoje eu quero falar sobre as muitas reformas da reforma e como que a gente vai entender isso. Bom, convidamos aqui duas pessoas que têm bastante conhecimento sobre história da igreja. Perto deles, eu sou apenas um bebê, entendeu? Porque pensa nos caras que conhecem a história da igreja. O professor Lucas Gesta, está quase chegando aqui no estúdio, e o Ian Nezen. Ian, bem-vindo aqui mais uma vez ao programa. Fazia tempo que você não participava. Você participou do programa lá do Eu Acredito, mas aqui fazia... Acho que esse ano você não veio ainda, sei lá. Bem-vindo. Eu vim uma vez só esse ano. Obrigado por me receber de novo. Vai ser uma aula muito prazerosa aqui pra gente explorar os diversos aspectos, as diversas culturas que passaram por esse evento da Reforma Protestante. O Ian, ele é cristão de uma igreja que não é muito conhecida aqui no Brasil. A sua igreja tem quantas igrejas aqui dentro do Brasil? Aqui dentro do Brasil a gente tem 7 igrejas. No Brasil inteiro? No Brasil inteiro. Tá. E uma aqui, né? A catedral é aqui em São Paulo, a gente tem a co-catedral no Rio de Janeiro, a gente tem uma em Taubaté, a gente tem em Juiz de Fora, Fortaleza... e tem 2 comunidades que não têm igreja. Né? Que não são prédios. Elas são atendidas por um prédio da Igreja Latina, e aí é só quando um padre, um bispo do nosso rito... Isso? Ali em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Então, está contabilizando como 7 igrejas, está contando com esses 2 grupos. Isso. Então, são 5 prédios e esses 2 grupos. Isso. A Igreja Católica Greco-Melquita. Aliás, antes de falar de reforma, explica como é que nasceu essa igreja. Desde quando é essa igreja? Então, a nossa igreja ela é um cisma do Patriarcado Ortodoxo de Antioquia. Então, ano passado se completou os 300 anos do cisma do Patriarcado que formou a nossa igreja. Por que deu esse cisma? Problemas internos, políticos, mas o que acontece? Por causa da Contra-Reforma Católica, você tem uma presença de missionários católicos no Oriente. Né? E aí eles incentivavam, dentro do Patriarcado Ortodoxo, que pessoas e posições tomassem o poder e se proclamassem como católicos. E aí você teve um patriarca... Mas isso já acontece há muitos anos, né? Mais de isso séculos. Foi um processo de quase um século assim, de presença católica ali na Síria. E aí você tem o cisma lá em 1724, e aí você tem um patriarca que se declara católico, e aí a partir dele ele constitui um sínodo que é católico, que está unido a Roma, que é a minha igreja, que é a Igreja Católica Greco-Melquita, e você tem o outro sínodo, que é o sínodo do Patriarcado Ortodoxo. Do pessoal que não aceitou se unir a Roma. O pessoal que não gostou dessa ideia. Patriarcado Ortodoxo de Antioquia. Então você tem esse cisma. Eu gosto de explicar que as igrejas católicas orientais elas são gêmeas dessas outras igrejas orientais que não são católicas. E aí a gente conserva o rito, a gente conserva a tradição, conserva a teologia, mas aceita os dogmas católicos e aceita o papado. Então, dessas duas, porque essa igreja, esse patriarcado virou e se dividiu em 2. Isso. Mas qual é o maior? O ortodoxo. Né? O que não aceitou a igreja católica. O Melquita, ele só é maior, a gente só é maioria no mundo na Terra Santa, né? Na Galileia, norte da Galileia, quase que a totalidade das igrejas lá são melquitas. Entendi. E de onde eles conseguiram todo esse recurso para comprar? Porque lá, especialmente, a terra é muito cara, né? E igrejas lá são, algumas delas, muito mais antigas do que esse cisma. Então, como é que eles passaram a pertencer a sua igreja, por exemplo? Então, essas comunidades que ali viviam no norte da Galileia, na Síria, no Líbano, eles eram ortodoxos de Antioquia. Então, quando tem o cisma, você tem meio que os padres aderindo ao bispo que é católico ou aderindo ao bispo que é ortodoxo. Então, essas comunidades antigas que existiam na Galileia, eles eram ortodoxos. A maioria deles aceitou se tornar católico, né? Então eles se uniram. Aí todos esses bens tal passou para a igreja. Aí passa para a igreja católica. Mas claro, né, como católico, no século XVII, a gente tinha o apoio financeiro das congregações religiosas, da Congregação de Propaganda Fidei, que era mais rica, inclusive, do que o papado, e também da França, né? Então, sempre entrava uma grana ali. Mas agora já não tem mais todo esse aporte, né? Então, a França ainda dá.
poucas pessoas sabem, mas a política francesa até hoje, eles patrocinam as igrejas católicas orientais no Oriente Médio. Por isso que a França até hoje não saiu do Oriente Médio, né? O presidente da França sempre vai para o Líbano, na Síria não, né? Porque é uma situação instável, mas ele estava no Iraque. Então a França está sempre ali no Oriente Médio e ele está sempre dialogando com essas igrejas católicas orientais e sempre tem um fundo financeiro vindo do governo francês de ajuda a essas igrejas. E o que te fez pertencer... Me dá mais retornos, né? O que te fez pertencer a esse grupo que é o menor, que é esse cisma? Você estudou... Você era da onde antes? Eu era espírita, né? Então eu me converti ao catolicismo, só que eu fui batizado aqui, na igreja Melquita. E aí, como eu frequentava essa igreja... Então eu era você nem batizado... sabia da história e tal? Não, você começou a ir lá? Eu comecei a ir lá, frequentando. E aí eu percebi que era diferente. Aí eu fui me inteirando e fui assumindo o meu batismo, né? Então, é uma jornada aí já faz 5 anos. Legal. Chegou aqui o nosso professor Lucas Gesta, que eu falo Gesta porque o carioca, sempre que dá, ele coloca um I no meio, porque os cariocas não nascem, eles nascem, né? Então, bem-vindo, Lucas Gesta. Muito bom te receber, meu irmão. Obrigado, pastor César. Desculpa aí o atraso. Você está entrevado hoje? Totalmente. Aqui estou mais um dia. Vamos lá. Sob o olhar sanguinário da Torre de Vigia. Da Torre de Vigia. Não, aí já é o César. Não, eu não, sai fora. Mas tá bom pra falar, né? Que você deu um mau jeito na coluna, é isso? Eu tenho hernia de disco e aí eu dei uma travada ontem. Ontem mesmo eu já tava sem andar direito. Aí hoje de manhã... O milagre aconteceu. Não aconteceu. O milagre do compromisso, né? O milagre do compromisso. Milagre da farmácia moderna. Eu estava falando aqui com o Ian sobre a igreja greco-melquita, né? E uma pergunta que eu já quero falar, antes de a gente falar de reforma, a igreja síria, a igreja ortodoxa, ela dá para a gente dizer que aquele pessoal é o mesmo, é o resultado da segunda igreja da Bíblia, que é a primeira lá em Jerusalém, e a segunda vai ser essa igreja, que é a igreja de Antioquia. É esse pessoal, desse pessoal que a gente está falando? Então, todas essas igrejas, elas vão atribuir a sua fundação a algum apóstolo ou algum discípulo de apóstolo. E é a mesma coisa só que assim, a gente não tem como historicamente dizer que é a mesma igreja. É a mesma coisa que um batista chegar e falar que ele vem de João Batista, que batizou Jesus. Que tem esses caras, inclusive, você sabe, né, no meio batista. Sim, o landmarquismo. É isso aí. Ou a igreja anglicana dizer que ela vem de São Patrício, a igreja luterana dizer que vem dos primeiros monges que chegaram lá na região. Porque todas as igrejas, elas tendem a pegar uma autoridade por antiguidade. Então, para provar que cada denominação, cada igreja é certa, eles vão tentar fazer uma sucessão histórica, né? Seja no caso dos episcopais antigos uma sucessão apostólica, seja no caso dos protestantes uma sucessão doutrinária. Então você pega... No caso católico, a sucessão papal lá e tal. Não, mas você pega um evangélico. Não, porque a gente vem dos novacianos e passaram pelos... Cátaro, Valdenses, aí faz uma linha de sucessão doutrinária e dá na reforma. Para plugar na reforma que vai plugar nos apóstolos. Isso é uma coisa das religiões antigas que a gente ainda não perdeu, essa necessidade de buscar uma antiguidade imemorável para formular a sua identidade. Aí você fala da igreja siríaca, a gente tem várias, né? Você tem a igreja siríaca que é a calcedoniana, você tem a igreja siríaca que é a miafisita, né, que são os sírios ortodoxos de Antioquia, também se chama ortodoxa, mas não é calcedoniana. Você tem a própria igreja católica apostólica assíria do Oriente, que ela se desenvolve na Mesopotâmia, mas ela é formada por famílias originárias que migraram da Síria e de Edessa para aquela região. Mas é longe para chuchu. Você tem os maronitas, que também se dizem sucessores de Pedro
e também tem uma origem, porque o que acontece? A igreja de Antioquia da Síria, ela foi a grande igreja matriz, a mega evangelizadora do século I. A igreja missionária, exatamente. Né? É ela que é responsável pela evangelização da Europa, por exemplo. E sim, e a gente tem só a história dela chegando em direção ao Ocidente. Em relação à direção ao Oriente, quando você pega da Síria, ela se interioriza e se aramaiciza em Edessa. De Edessa ela vai para o Extremo Oriente, para a China, para a Índia, enfim. Né? E aí o que a gente tem? A gente tem todas essas igrejas que estão no meio do caminho se dizendo serem sucessores de Pedro via Antioquia da Síria. Né? Entendi. Inclusive o patriarca do Ian também, ele tem... vai reclamar também vai reclamar a sucessão. Só que o que acontece? O que a gente tem ao longo da história são aglutinações dessas igrejas todas. Então, por exemplo, você tem uma igreja na Grécia, agora ortodoxa, por exemplo, pelo menos uma. E aí você vai dizer que aquela é a mesma igreja que vem lá de Corinto? Ou você tem uma igreja em Creta, você vai dizer que é a mesma igreja de Tito? De Tito lá e tal. Eles vão dizer que sim, mas assim, tem séculos de transformações institucionais, doutrinárias, teológicas. Então, a gente fala assim, existe a tradição que vai dizer que sim, e se a gente olhar para um lado mais histórico, mais sociológico, a gente vai ver que é só uma tradição mesmo. E tem alguma delas, também, Ian, tem alguma delas que tem mais historicidade, que tem mais documento, que tem mais prova, que tem mais, sei lá, cujas provas são mais robustas para falar assim, essa igreja aqui era desde o século I mesmo. Não, assim, você tem a cidade... Tem a presença cristã, isso dá para documentar, né? Mas aquela... Não, presença cristã, todas as igrejas do Novo Testamento, se você for hoje para a Turquia, fizer aquele tour, você vai ter uma igreja ortodoxa em cada cidade daquela. No Egito. E todas essas igrejas ortodoxas vão dizer que são sucessoras daquelas igrejas verdadeiras do Apocalipse. Né? A Alexandria vai dizer, não, Marcos veio aqui, plantou nossa igreja, a gente é descendente de Marcos. Então, e realmente o cristianismo está ali desde o século I. E realmente há uma, como é que eu posso dizer, uma continuação a partir dessas primeiras igrejas. Agora, dizer que é a mesma denominação, a mesma estrutura institucional, eu historicamente entendo que não. Né? Não sei qual a opinião do Ian. Dentro da história, o passado, teoricamente, ele não existe. O passado ele está sempre presente. Né? Então, por exemplo, um documento do século I, se a gente está tendo acesso a ele está presente. Então você tem toda uma fenomenologia de atualizar o passado. Né? E é isso que as igrejas chamam de tradição. Mas nunca é a mesma igreja, porque só voltando no tempo, né? Pegar uma máquina do tempo. Você tem todo um processo de transformação que essas igrejas vão passando, que elas vão mudando. Apesar de elas continuarem presenciais ali geograficamente, você tem essas transformações. É como você, por exemplo, imaginar o seguinte, né? Eu gosto de pegar o exemplo da Inglaterra. A igreja da Inglaterra, ela existe desde que você tem a missão lá do Agostinho da Cantuária e a missão dos celtas. Só que quando ela passa pela Reforma Protestante, institucionalmente, pelas pessoas que estão ali, é a mesma igreja. Só que você concorda que pré-reforma é uma coisa, pós-reforma é outra. Então, esse tipo de processo, ele passa por todo o cristianismo. Então, todas as igrejas, em todos os lugares, passam por isso. No caso da Inglaterra ainda tem outra questão que fora. Se você falar para o anglicano que a igreja dele surgiu com Henrique VIII, ele vai te odiar. Não, a gente chegou com São Patrício, os primeiros apóstolos aqui, Agostinho e aí você de tem Cantuária. Agostinho de Canterbury, você tem também o Columba, a gente é filho desses aqui. Aí você vai falar assim, tá bom, mas século XVI mudou tudo. É que nem o caso da minha igreja, né? Minha igreja, obviamente, a nossa... E você tem, parece que o Papa novo agora, essa semana, fez uma missa, parece que junto com o bispo lá com o patriarca sírio. Com o patriarca sírio. Não, fez com o rei Charles, né? Não, foi com o rei Charles. Então, primeira vez, né? Depois dessa separação aí, que um papa da Igreja Católica ou impõe a mão, sei lá, coisa parecida lá com... Sim, eles comungaram, dividiram uma liturgia ecumênica com fins mais sociais, né? Que é a causa lá do rei
E quando fala Rei Charles, eu já imagino O cantor. o príncipe. Inclusive teve protesto, né? O principal reverendo, o primaz da igreja na Irlanda do Norte, protestou e falou que o rei tinha que renunciar, porque ele renunciou ao juramento dele, porque o rei, quando é coroado, ele faz o juramento de defender a reforma protestante, né? Então, o primaz da igreja na Irlanda do Norte, né, pegou e protestou e falou, isso daí que você está fazendo, isso é uma traição, então você tem que renunciar ao trono e escolher um novo monarca. E é uma questão muito difícil, porque antes era uma rainha, né? E ela é a cabeça da igreja da Inglaterra, e agora a arcebispa da Cantuária, né? Pela primeira vez uma mulher, que na prática a arcebispa da Cantuária, ou arcebispo da Cantuária é o diretor Primaz, da né? igreja anglicana, e vai ser uma mulher, então a gente vai ter que ver o encontro ecumênico do Papa Leão XIV com uma arcebispa celebrando juntos. Que isso seria um escândalo absurdo. Mas isso já também. teve. Mas isso já teve, porque, por exemplo, em 2017, quando foi o aniversário da Reforma Protestante, o Papa Francisco, ele celebrou o aniversário de 500 anos da Reforma Protestante na Suécia. E quem liderava a Suécia era uma arcebispa. É verdade. Né? Bom, vamos lá, vamos falar da reforma. É que o pessoal considera o Papa Francisco outra coisa. Mas assim, bispas alemães também. Ia ser difícil. Bispas não, pastoras alemães também. Ia ser difícil ver o Bento XVI numa dessa, né? Era pior ainda, porque acho que ele não sei se ele aceitaria. Não sei. Acho que o Francisco aceitaria, esse eu não sei, mas enfim. Vamos lá. Se você quer fazer perguntas sobre a reforma, 508 anos da reforma, manda teu áudio para cá. 97417-4129. 97417-4129. Você manda sua pergunta em áudio para cá e a gente coloca aqui no programa. Vamos lá. O tema que a gente colocou aqui, a produção colocou, é as muitas reformas da reforma. Por que isso? O que tem mais além da reforma para o leigo que não... Só sabe que o crente ele é diferente do católico porque não tem o lance das imagens, tal. O que é esse negócio do evangélico ser chamado de protestante? Porque quem começa? Vamos embora, lá do alicerce. Sim, a gente tem uma visão, um senso comum, que quem fez a reforma protestante foi Martinho Lutero. E logo a gente seria luterano, né? E que de Martinho Lutero todas as igrejas se dividiram. Isso não é real. A reforma protestante é só o nome sociológico que a gente dá às diversas reformas que vão acontecer, nacionais, citadinas, populares. Então a gente tem diversos grupos se reformando, aderindo a doutrinas bíblicas, rompendo com a Igreja Católica, independentemente de Martinho Lutero, e às vezes rivalizando teologicamente com Martinho Lutero e discordando dele, não tendo comunhão com Lutero. Então, quando a gente fala de reforma protestante, a gente tem que falar que tem uma reforma luterana, tem uma reforma reformada, que é um nome chato de falar, de explicar, tem a reforma anglicana, você tem a reforma popular. Reformado, você fala, é o Zwinglio, seria? Sim, Zwinglio, Bullinger, Martin Butzer, Colampádio, que o pessoal fala só sobre Calvino, só que Calvino ainda era criança na época. Calvino não participou da reforma protestante. Calvino ele aderiu à reforma, ele é um reformador da segunda geração, por isso que ele sistematizou e tal. Mas quem é o pai da teologia da Igreja Reformada é basicamente Zwinglio, né? E outros que vão estar ali junto dele, o Butzer, o Colampádio, depois o Bullinger, que são esses que vão preparar o caminho. Depois o Calvino fica adulto, né? Se forma e foge da França perseguido em direção a Estrasburgo, e aí ele se apaixona pela Savia, né? Entendi. Então as pessoas precisam entender que pelo menos tem 4 megagrupos que vão gerar igrejas diferentes como a gente tem hoje. Então a reforma de Lutero quase nada tem a ver com a gente. Você vê uma igreja luterana, normalmente, difícil, em cada né? esquina? É difícil. Aqui tem algumas, mas é muito Você difícil. celebra a quaresma, você veste vestes litúrgicas, você tem celebra imagem a missa na igreja, alemã. você celebra a missa alemã, você tem escultura na igreja, você acredita na presença real de Cristo na ceia. Ninguém no Brasil, basicamente, acredita. Por quê? As nossas reformas não vêm de Lutero e não vêm do luteranismo. As reformas aqui do Brasil são de outra via.
que é da Via Reformada e da Via Anabatista. Então, só que assim, como desde a escola, desde o ensino fundamental, é sempre assim, havia uma igreja na Terra que Lutero dividiu. Aí as pessoas ficam viciadas mentalmente em não entender essa diversidade. E as pessoas acham que todas as denominações, elas vêm de Lutero, de divisões luteranas, mas não. A igreja luterana, ao contrário, ela tem uma unidade doutrinária e institucional muito forte. Você tem poucos grupos que rompem do luteranismo, né? Agora, se a gente for passar para a teologia reformada, né? E assim, Lucas, por que chamam os reformados de reformados se é tudo reforma protestante, né? A gente precisa entender também, eu já vou passar para o Ian, que a gente tem 4 grandes grupos, né? Que eu citei aqui, luteranos, reformados, anabatistas e anglicanos. E aqui no Brasil, quem é dono desse título são os presbiterianos. São os presbiterianos, né? Só que assim, em termos teológicos, se a gente for pensar em teologia sistemática, tem 2 grandes grupos. A teologia luterana e a teologia reformada, né? E eles brigaram durante todo o século XVI, né? Principalmente por conta da doutrina da ceia. E aí chega o momento que não só Lutero e Zwingli brigaram, mas depois os teólogos continuaram brigando, e chega um momento que eles falam, nós não somos a mesma igreja, vocês não têm o Espírito Santo e vice-versa, vocês não são salvos e vice-versa, vocês são igual católicos pra gente e vice-versa. E aí esse é o pessoal do Zwingli falando, né? Principalmente os luteranos atacando, e depois porque assim, dentro da teologia reformada você tem muitos conciliadores. O Martin Butzer é um, né? Zwingli até tentou, mas não conseguiu. Morreu também, né? Mas no caso... Mas Lutero era radical em não reconhecer e não ceder para Zwingli. E muitos luteranos do ramo de Lutero, que você tem 2 ramos teológicos dentro do luteranismo, né? O ramo de Melanchthon e o ramo de Lutero, que são os braços da reforma luterana. Mas o que eu estou falando, lá para 1580... quando teve o racha final, eles decidiram nem mais se encontrar para debater teologia, os suíços tomaram para si o nome reformados, né? E os luteranos tomaram para si apenas a igreja evangélica ou a igreja. Entendeu? E mais tarde o historiador vai botar o nome de... Aí vem o Calvino. E porque o Calvino também tem uma visão da ceia que é diferente do Zwingli e que também é diferente do Lutero, né? Calvino tentou também uma conciliação. Ele tentou entrar nesse debate com uma posição conciliadora, porque assim, quando teve o colóquio de Marburgo, os suíços se encontraram com os alemães para unir as reformas. Vocês estão fazendo reforma aí. Os suíços alemães, né? Não, os suíços também. E aí o que acontece? Vocês estão aí fazendo reforma, a gente está aqui fazendo reforma, a Igreja Católica está perseguindo a gente, eles estão preparando os exércitos aí, tanto a França quanto o Carlos V, para destruir todo mundo. Por que a gente não se junta? Aí eles fazem um colóquio em que das 14 preposições teológicas, 14 ou 15, eu posso estar errando aqui, eles concordaram com 13. Quase bateu na trave. A última ceia. Não concordaram. Não dá. Lutero falou, a gente não tem o mesmo espírito de vocês. Acabou. Então as 13 cai por terra e vão embora, cada um para si. E aí esse grupo suíço toma para si o nome reformado e os luteranos eles ficam, né, como só igreja evangélica ou igreja, né? E o que vai acontecer? O pessoal não sabe, mas por incrível que pareça, as igrejas reformadas, as igrejas suíças, que depois vão se expandir para a Holanda, e depois o Ian vai falar lá dos vampiros lá, eles são a maior força missionária. Eles é que evangelizam, que mandam missionário, pastor para tudo quanto é canto do mundo. Então é mais fácil naquele momento eles se apropriarem para si e tomarem o nome de reformados, né? E por isso que ficou até hoje. Né? Entendi. Fala aí, Ian. Não, e a gente tem uma deficiência didática, porque a gente pensa a reforma naquilo que a gente está vendo, né? Ou seja, você faz aquele caminho que sai da Europa, vai para os Estados Unidos vem para o Brasil. Só que tem vários grupos que participam da reforma, nascem na reforma,
e às vezes não imigram, ficam fechados na Europa e as pessoas não conhecem. E depois eles são altamente influentes, né? Por exemplo, hoje a maior igreja reformada que a gente tem na Europa é a igreja húngara, que nasceu lá. Só que os húngaros eles só foram imigrados depois do final da Primeira Guerra Mundial para os Estados Unidos. E não chegou essa igreja no Brasil, né? Então o pessoal não conhece, porque é uma igreja... Porque dentro dessas grandes confissões, vamos dizer assim, né? Porque a Reforma inaugura um cristianismo que é confessional. Mesmo dentro dessas comunhões confessionais, você tem uma pluralidade diferente. Então, por exemplo, os húngaros, que são reformados, eles são episcopais, eles têm bispo, que é diferente. O pessoal hoje associa ser reformado a ser presbiteriano. Só que isso é o processo que acontece na Inglaterra e que vai para os Estados Unidos. A reforma, dentro da tradição reformada, não necessariamente ela abole o episcopado, né? Então você tem isso na Hungria. Você vai ter grupos que saem da reforma alemã, que vão ser chamados de radicais pelo Lutero, por exemplo, do reformador Caspar von Schwenkerfeld. E eles vão para os Estados Unidos, só que eles não vêm para cá. Você tem grupos que são hiper importantes, por exemplo... Nascido ali na região da Holanda, você vai ter a presença dos reformados enquanto presença oficial, estatal, mas você vai ter os grupos chamados de radicais, como os menonitas, e depois você vai ter dissidências dentro dos menonitas. Por exemplo, um reformador muito importante é o Jacob Ammann, que é o fundador dos Amish. E quando eles vão para os Estados Unidos, os Amish, eles são donos de terras assim imensas, eles são hiper importantes na produção do milho. Eles são pioneiros nessa produção. Então, assim, são grupos que a gente esquece. Hoje os Amish são famosos por causa de reality show, né? Mas eles são um grupo muito interessante de se estudar, porque eles consideram... Eles são no espírito do Menon Simons, só que o Jacob Ammann fala que os menonitas já tinham relaxado. Tinham relaxado. E você tem vários grupos também que se unem à reforma, que são grupos de dissidência já da Idade Média, e alguns são apagados, infelizmente. Por exemplo, os valdenses. Os valdenses, eles se tornam reformados. Eles não são inicialmente reformados. São um grupo de dissidência medieval que adere à reforma, né? O Bullinger vai até os Alpes lá, encontra com eles, leva uma confissão de fé, pergunta se eles concordam, se eles aceitam participar da comunhão. E eles se unem. E eles são a maior igreja evangélica na Itália, né? Eles são a maior igreja protestante na Itália. E a gente não tem... dimensão dessas igrejas, né? Porque aqui no Brasil... Mas tem igreja... não tem, né? Não tem representatividade aqui no Brasil, né? Então, os valdenses aqui no Brasil, você tem uma comunidade no Sul e no Uruguai, que estão em comunhão um com o outro, mas você tem a presença de descendentes de valdenses que são os fundadores da CCB. Né? O Franciscon, que é o fundador da CCB, ele era de uma comunidade ítalo-valdense. Aqui no Brasil, você tem imigração valdense, Rio Grande do Sul, até aqui em São Paulo, só que eles não se torna uma denominação. Uma parte vira metodista, outra parte vira presbiteriana, outra parte vira batista, por exemplo. Por exemplo, e a CCB que você cita, por exemplo, é verdade, mas ele tem uma ascendência denominacional valdense, mas como ele era... imigrante lá nos Estados Unidos, ele participa do pentecostalismo, né? Também. Então você já tem mais um tempero aí no meio que vai dando a cara do que vai ser a CCB. Isso que o Ian está falando também é muito importante. O maior grupo da reforma são os anabatistas. População, numericamente. Então, só que assim, você não vê nada deles. Tipo assim, quando você fala de anabatista, é o cara que tá matando os outros, é o revoltado, ou é o Amish lá com roupa preta, que não usa luz elétrica. E na verdade não. Os grupos anabatistas, que a gente chama, né, que são chamados, apelidados de rebatizadores, porque eles vão, através da leitura do Evangelho de Mateus, entender que eles precisam se batizar depois de terem sido salvos, ou seja, eles precisam crer primeiro e se arrepender para depois de receber o batismo. Então, eles se auto-batizam novamente, que para eles seria o primeiro batismo, né? Só que esses grupos... A igreja evangélica brasileira tem essa ideia. Por isso que a gente está mais ligado a anabatismo do que propriamente a Lutero. Então, você tem um grupo desses, tá? Totalmente independentes, que surge na Alemanha luterana.
Você tem um grupo desses que surge na Suíça Zwingliana, tá? E depois você tem um grupo desses que se desenvolve na Holanda. Então, esses 3 grupos, todo mundo bota no mesmo nome, Anabatista. E ainda tem um 4º grupo, que são os racionalistas, que se desenvolve, tem uma parte na Itália, uma parte na Alemanha também, e eles acabam sendo perseguidos e vão para a Polônia e depois migram para os Estados Unidos. Então, esses 4 grupos de anabatistas, que a gente chama, né, mais ou menos classificando, anabatistas bíblicos, que seriam que têm a mesma doutrina que a gente. Anabatistas espiritualistas ou escatológicos, tipo o Schwenkfelder, que entra às vezes no anabatismo, e outros, eles vão dizer que o milênio chegou e vão tentar impor o milênio à força, na violência, né? Esses são os milenaristas, esses são os violentos. Você tem os anabatistas rurais, tipo os ruteritas, o próprio Jacó-Amã, que eles vão se isolar em comunidades agrícolas, e é o meio caricato. Você vê nas séries americanas, nos filmes, em reality show, né? E você tem os anabatistas chamados de racionalistas, aqueles que negam, por exemplo, a Trindade, negam a união hipostática, porque dizem que isso tudo foi negam invenção... o pecado original. do Constantino e da Igreja Católica. Esses são os que vão fundar a Igreja Unitarita nos Estados Unidos, que chega aqui no Brasil através de alguns movimentos que negam a Trindade. Você deve conhecer alguns. Aqui em São Paulo tem um muito famoso, né? Então, assim, as igrejas batistas, elas também têm um elo com o anabatismo holandês. Tanto as igrejas batistas gerais quanto as igrejas batistas particulares, ambos os fundadores se envolvem com o anabatismo holandês, aprendem a doutrina, né, do batizar adulto e outras doutrinas também, voltam para a Inglaterra, e aí na Inglaterra surge, né, as chamadas igrejas batistas, seja gerais, seja particulares, elas têm essa ligação com o anabatismo holandês. Então, o anabatismo ele tem muita força, só que é uma força de influência descentralizada. E é desprezada porque reformados não gostam deles, luteranos não gostam deles, anglicanos não gostam deles e católicos não gostam deles. Então eles vão sendo jogados para um limbo da memória histórica. E aí as pessoas nem sabem que você tem anabatista pacifista, porque a pessoa vê no livro... Eu tinha em livro do ensino médio, anabatistas, eles matavam os outros, assassinavam freira, queimavam gente dentro da igreja. Eles têm alguma... Eles são... Então, não são eles, é um monte de grupo. Não, mas eu tô falando dos que chegaram nos Estados Unidos. Esses fazendeiros e tal. Eles têm alguma ligação com os Quakers? Então, é possível que os Quakers eles surgem na igreja da Inglaterra. Isso, né? Mas lá nos Estados Unidos eles crescem bastante. Mas os Quakers, eles têm tanto um pouquinho do espiritualismo, de você negar a doutrina, a liturgia, negar formas, negar tudo, e ser só você e a luz interior, né? Também essa questão do igualitarismo anabatista, mas vem da igreja da Inglaterra. Então tem uma origem, mas não dá para você também fazer uma sucessão apostólica anabatista. Ou seja, todas essas... para quem está acompanhando o programa aqui, você está vendo aí todo esse emaranhado, né? Eu acho que o que fica claro é que a maior prova de que a reforma de 1517 não é que havia uma igreja una e do nada um cara falou, vou começar um novo negócio, um novo projeto. Não é isso, porque você já tem um monte de outros movimentos, inclusive anteriores ao próprio Lutero e outros que vão surgindo junto, e eles não se conversam exatamente, e a coisa vai eclodir lá na reforma por N motivos. E até a data é engraçada, né? Porque a gente comemora 31 de outubro de 1517. Ou seja, o dia a gente foca no Lutero. O dia que Lutero pregou os 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, e tudo começou. Mas isso é irreal, porque o que Lutero fez, todo mundo fazia. Você tinha um debate público que queria convocar a universidade, você colocava no mural. No mural. Sabe? O mural era o quê? A porta da catedral. E outra coisa, Lutero já tinha feito diversas teses antes sobre a justificação pela fé, chamou a Universidade de Wittenberg para debater, a Universidade de Wittenberg aderiu,
A Igreja Católica não perseguiu, ninguém estava nem aí porque estava acontecendo lá. Tanto é Porque que era uma nesse coisa momento mais você tem a introdução né? de Melanchthon, Cassatt. Não, aqui as 95 teses de 1517 tocou aonde? No bolso. No bolso, porque fala da indulgência. Né? Quem vendo uma pessoa passar necessidade em vez de ajudar o mendigo passando fome, compra as indulgências, não atrai o perdão de Deus, mas a ira. Porque o Papa, o homem mais rico da Europa, ou um dos mais ricos, ao invés de extorquir o povo alemão para pedir indulgência, ele não vende tudo que ele tem e dá para os pobres. E assim ele acumula um tesouro. Coisas assim, muito ousadas e pesadas. E o que Lutero estava fazendo? Só atacando o vendedor de indulgências Tetzel. Mas Lutero não sabia que tinha um esquema armado do arcebispo de Brandenburg com o Papa. Que a coisa era muito... Tanto para o Papa conseguir grana, quanto o arcebispo conseguir os episcopados. Que ele estava... O arcebispo estava comprando os episcopados toda, a família dele, né? Mainz, tudo, que eram episcopados muito grandes, que ele queria o domínio temporal e o domínio também econômico da região. Lutero falando isso, e aí o que acontece? Lutero escreve as 95 teses, prega na porta, e aí vem o pessoal das gráficas e sai espalhando isso para todo quanto. O arcebispo fala para o Papa assim, Papa, vamos resolver esse monge aqui, vai dar problema aqui no nosso negócio. Vamos calar ele. Ele é agostiniano, então manda ele para a ordem e manda a ordem calar ele. Aí ele vai debater as teses na ordem, ele sai de lá com o apoio da ordem. Então beleza, vamos trazer ele para responder diante de uma autoridade. Aí chamam ele em 1518 para responder diante do cardeal Carretano. O cardeal fala assim: Lutero, só quero que você negue tudo que você escreveu e renuncie todos os seus escritos. Ele fala: o quê? Porque eu escrevi sobre Trindade, você quer que eu negue Trindade? Lutero também era abusado, né? Aí o cardeal Carretano, nega. Aí Lutero falou: esse cara vai me matar. Aí ele foge literalmente pela janela do palácio e volta pela floresta à noite, porque ele sabia que ia ser morto igual o Jan Hus foi 100 anos antes. Ele tinha o salvo-conduto do príncipe, mas o Jan Hus também tinha, e mesmo assim foi queimado. Rodou. Aí só pra gente ver essa tem um monte de perguntas chegando, né? Vamos trabalhar essas perguntas, mas antes eu vou passar aqui o microfone pro Ian. O Cláudio, dá uma olhada aí no que eu te mandei. A gente vai soltar essa música. Não, tem também movimentos que nem se tornam igreja, que, por exemplo, é o caso da Espanha. Os reformadores espanhóis, você vai pegar, por exemplo, Casiodoro de la Reina, Sebastián Castellón, o Juanito. Você pega assim, eles são, nos documentos inquisitoriais está lá, eles são luteranos, mas todo mundo é luterano. Aí tu pega o que eles pensavam, eles não eram nem reformado, nem luterano, nem nada, assim, eles não tinham alinhamento com ninguém. Eles eram um movimento próprio deles que não desenvolveu numa igreja, né, por causa da perseguição. Você tem esses movimentos também que são independentes, não geram uma igreja, você né? Tem o se torna uma igreja doméstica, assim, né? Você tem pessoas que aderem às ideias desses reformadores, se unem nas suas casas, mas como é extremamente perseguido, né? Porque pelo próprio contexto da Espanha, Portugal, eles não desenvolvem. Centro da Inquisição, né? Moderno. A reforma, ela recebeu apoio das pessoas que não eram exatamente interessadas na proposta teológica. Eu estou falando isso, é uma pergunta, porque naquele contexto do século XVI, você tem o poder gigantesco da igreja, bispos milionários, latifundiários gigantes, tal, e a reforma acaba sendo uma pedra no sapato importante do ponto de vista político, do poder, do centro do poder, tal. A reforma teve também esse tipo de apoio de pessoas que não estavam interessadas exatamente na teologia deles, na ideia bíblica deles, tal, mas também na quebra desse poder? Tem alguns príncipes e nobres que são muito importantes. Eles não entendem teologia, eles não sacam nada, mas eles apoiam os reformadores incondicionalmente. Então você vê que ali tem um interesse político. Por quê? O Papa, o papado no século XVI, ele acaba indo para as mãos de Carlos V, né? Imperador do Sacro Império e rei da Espanha. Ou seja, o Papa ele vai ter que apoiar toda a política internacional de um homem só.
os inimigos desse homem vão ficar muito revoltados. É mais ou menos o que aconteceu no cativeiro babilônico há alguns séculos. O Papa caiu na mão do rei da França, os ingleses, os inimigos da França ficaram assim, perdidos, né? Porque o Papa vai sempre favorecer as guerras, os casamentos desse monarca apoiado. Então, muita gente vendo que o papado estava na mão de Carlos V vai apoiar muita gente assim da nobreza, né? Muitos ricos e poderosos, vai apoiar sim posições reformadas para se libertar do papado. Legal. Vamos lá, vamos começar com um ouvinte ao vivo. Solta aí o primeiro, por favor. Pai do Senhor, igreja. Não, peraí, vamos voltar que ele não dava para ouvir. Freitas, Bahia. Parece que no mesmo momento não vai dar. Bom dia, me chamo Vitor, moro aqui em Lauro de Freitas, Bahia. E meu irmão fez uma pergunta e eu não soube como responder. É lícito, se é permitido que o cristão seja queimado? Para me responder essa pergunta aí, obrigado, um bom dia a todos. Deus continue usando vocês como canal de bênção na vida do próximo. Grande abraço. Eu vou deixar essa pergunta mais para Crescendo na Fé e vamos ver se tem mais perguntas sobre o tema da história da igreja. Mas, se vocês quiserem falar sobre cremação na história da igreja, tem? Lilian, sou de Rio das Ostras, gostaria de tirar uma dúvida. Se todos os evangélicos convertidos, né, cristãos, são protestantes, se é uma mesma ramificação, evangélicos e protestantes. Boa. E aí, Gesta? Não, tá? Mas o não tem a ver com o nome. O nome evangélico vai ser sempre usado, inclusive pelos reformadores protestantes, né? O nome evangélico vai ser usado antes da reforma. Todo mundo que se volta para uma vida mais próxima de Cristo, próxima da espiritualidade, próxima dos evangelhos é chamado de fé evangélica, nobreza evangélica, pureza evangélica, doutrina evangélica. Mas não significa necessariamente que é o movimento da reforma. E no movimento da reforma protestante, eles também vão se denominar evangélicos. Agora a gente tem a ruptura institucional, sociológica, religiosa entre protestantismo e evangelicalismo. Essa ruptura ela acontece no século XX. No século XX, nos Estados Unidos, o cristianismo protestante ele vai passar por diversas formas de transformação doutrinária, de praxis, de civilização mesmo, em que eles vão romper com diversos princípios do protestantismo em prol da missionariedade, ou seja, em prol de fazer a fé crescer, né? Por exemplo? A reforma protestante, todo protestante ele investe na civilização. Então ele faz a escola crescer, ele planta universidade, ele acaba com a pobreza. Por exemplo, vou botar assim, a reforma de Calvino. Genebra tem que refletir a glória de Deus. Tem miserável em Genebra? Isso não reflete a glória de Deus. Então a gente acaba com a miséria. Tem prostituta em Genebra? A gente acaba com a prostituição. Tem órfão abandonado na rua? A gente bota no orfanato, a gente arranja uma família para acolher. A cidade tem que refletir a glória de Deus, assim como a igreja reflete a glória de Deus. Então, na reforma você não tem essa separação entre a minha igreja e a sociedade. Então tudo está junto. No movimento evangélico, as pessoas abandonam a sociedade, abandonam a cidade, porque Jesus está voltando a qualquer momento. Então elas passam a investir só o quê? Na denominação. Tá? Então todo salvar a alma, né? Salvar a alma, todo o recurso econômico, todo o esforço físico, tudo vai para você fazer a denominação crescer. E não a cidade, a civilização crescer, a igreja no sentido expandido para fora, né? Esse é um dos princípios. Segundo, a reforma protestante... Então você tem um ponto da escatologia aí. A escatologia do século XIX faz com que as igrejas protestantes dos Estados Unidos acabem se interiorizando para dentro da denominação. Entendeu? Abandonando a vida normal pública, e se concentrando. Tanto é que aqui no movimento evangélico surge isso. Vai estudar para quê? Jesus está voltando. Vai pregar o evangelho. Vai fazer medicina para quê? Jesus está voltando. Vai se esforçar para quê? Pastor, você vai passar 10 anos no seminário? Não. 1 ano só, prepara e joga. Então tudo é minimizado, tudo é dissecado, tudo é minimalizado do protestantismo para você favorecer um crescimento denominacional. Esse é o primeiro ponto que a gente pode... Tem vários. Segundo ponto, a reforma é a igreja do povo. Mesmo no sistema protestante episcopal,
a igreja local é consultada, você tem um sínodo, você tem uma democracia. Você tem um sistema presbiteral, você tem um sistema congregacional. Então, a reforma, a igreja nunca pertence a um homem. Que é um dos pontos do Lutero lá, que ele vai falar sobre o sacerdócio universal de todo mundo. Sim. E tal. Então, não é só um cara que é super ungido. E uma todo das o resto. coisas principais, quando a reforma começa a ser concretizada na Alemanha, por exemplo, Lutero fala: cada igreja tem direito a escolher ou rejeitar seu sacerdote. Se vier um vagabundo aí, vocês podem expulsar, que antes não podia. Que não podia no catolicismo. No movimento evangélico, o que acontece? Ele é muito voltado ao carisma do indivíduo, sempre de um pregador ou de uma pregadora. Então você tem casos clássicos de evangélicos como Kenneth Hagin. Ele era batista, pregador batista, se deu mal lá, foi para a Assembleia de Deus, se deu mal na Assembleia de Deus, aí ele botou uma caixa de som e começou a pregar e fundou a própria igreja. Então Kenneth Hagin, Oral Roberts, o indivíduo ele vai ser mais importante que a igreja. A igreja vai ser... A Aimee McPherson, todos esses evangélicos, evangelicalistas, ninguém sabe qual é a denominação. Depois é que quando morre que vira uma denominação ou não. Mas enquanto eles estão vivos, se rompe com as denominações, se abre mão da eclesiologia, se abre mão da liturgia, se abre mão da doutrina. O que importa é o quê? O movimento desse pregador, dessa pregadora, William Branham, evangelizando e fazendo pessoal. crescer. Nesse crescer, Jesus vai voltar amanhã, por que eu preciso me importar com eclesiologia, com doutrina, com teologia, com seminário? Esquece isso, vamos pregar o evangelho para as pessoas, curar, se for no caso pentecostal. E é o que acontece, há o rompimento então dos princípios protestantes e dos princípios em geral que toda a reforma fez. Qual é a questão? É que ninguém... a gente tem uma memória afetiva que esses movimentos evangélicos vêm do protestantismo, então a gente não consegue diferenciar. Então, por exemplo, você tem uma igreja batista no Brasil. A igreja batista é uma igreja protestante, surge no século XVII, sempre foi aliada com todos os princípios do protestantismo. Quando chega aqui no Brasil, pastores batistas se tornam muito importantes, muito poderosos, entram na TV, entram na rádio. Eles acabam se tornando às vezes mais famosos que a denominação. Quando eles começam a pregar algum tipo de coisa que a denominação não gosta, entra em conflito, o que ele simplesmente faz? Sai da denominação, faz a igreja dele, faz a própria denominação e rejeita tudo aquilo que vem, né, do protestantismo anterior. Então, se tinha um conselho de irmãos que governava a igreja, demite esse conselho. Tudo vai pro CPF do cara, tudo vai pro CNPJ. Então esse é outro... episcopal no outro nível de episcopalismo, né? Até personalismo, né? Porque até o episcopalismo tem eleição. A igreja católica, o Papa é eleito, né? A igreja cópita, o Papa é sorteado. Mas uma vez eleito, acabou também, entendeu? Sim, mas aqui não é. Você funda a sua igreja e ela é sua. Não é nem um episcopalismo, é uma coisa empresarial. É um personalismo. É um personalismo,